Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do podcast Outras Conversas. Eu sou Antônio Neri Filho, médico psiquiatra e professor aposentado da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia. Para acompanhar meu trabalho, inscreva-se no canal Conversando com Neri. Eu vou conversar hoje com uma pessoa porque eu tenho uma estima extremamente, eu não sei se diria elevada, grande, porque eu o conheço desde que ele foi colega dos meus filhos, pequeno, aquele garoto magrinho, ativo, de olhos vivos, que a gente ama só de olhar. Então, eu vou conversar com Alessandro Mari Pietri, que é psicólogo e é doutor em ciências da educação, voltado, pelo que eu li e tenho ouvido das suas falas, particularmente para a infância e adolescência. Todas as crianças, escreveu ele, deveriam viver plenamente a infância. Eu acho que a gente vai voltar a isso. Então, Alessandro é conferencista e publicou 2 livros sobre os quais nós vamos conversar um pouco. O primeiro é O que é o Tempo, que me toca muito perto, porque eu tenho mais tempo vivido do que o que terei para viver. Eu digo sempre, eu vou fazer 80 anos, e quando me perguntam que idade você tem, eu digo que falta viver. Essa aqui é a questão. Que é spinoziano, diga-se de passagem. Então, O que é o Tempo é um dos seus livros, e o outro é Quando Somos um Só, que é um relato de como uma pessoa se torna pai de um modo absolutamente extraordinário. Então, nós vamos conversar sobre isso. E, por último, Alessandro idealizou o Imbalê, que eu quero saber dele como é exatamente isso. Então, para começar, Alessandro, eu vou lhe fazer uma pergunta que é aparentemente simples, mas todos os meus convidados dizem, mas essa é a mais difícil, quem é Alessandro Marin Pietri? Olha, essa de fato é a mais difícil, mas eu acho que eu posso me definir explicando um pouco porque eu estou aqui, né? E falar um pouco dessa nossa história aí antiga, porque de fato a minha vida e a sua se cruzam em muitos tempos diferentes, né? Primeiro, quando criança, porque eu fui colega dos seus filhos naquele projeto incrível, no contraturno da escola. E me lembro vivamente de muitas experiências com os dois, porque eles estavam no meu núcleo ali de melhores amigos, os dois, que embora gêmeos eram completamente diferentes um do outro do ponto de vista comportamental. Mas eram meus grandes amigos e, portanto, você me conhece, como você bem disse, desde pequeno. Depois, em outros momentos, eu fui seu aluno, né? E isso foi uma experiência incrível para mim. E agora tenho a honra, a chance, a oportunidade, o orgulho, a gratidão de ser seu amigo. Então, eu acho que Alessandro é fruto também dessa trajetória, é uma pessoa inquieta, continua inquieta como aquele garoto magrinho que você conheceu, e curioso, e que pensa rápido, que fala com as mãos, e que fundamentalmente é pai de Luca, meu filho. Eu acho que essa é a experiência que mais me modificou de tudo que eu vivi até agora, nesses quase 50 anos de vida. O que mais me modificou, a experiência que mais me transformou, e acho eu que para melhor, foi a experiência da paternidade. Por isso eu escrevi o Quando Somos Um Só, para ele, por ele, mas também para todas as pessoas que se dedicam a cuidar de uma criança. Essa experiência, esse mergulho incerto, que a gente não sabe se embaixo é terra ou é água, me transformou completamente. E me transforma até hoje. Todo dia eu agradeço a chance, a oportunidade de poder conviver com ele. Já tem 12 anos que eu convivo com ele, e eu espero que sejam muitos mais. Eu espero que seja o máximo possível, porque eu acho que essa é a experiência que mais me transformou. Alessandro, exatamente começando por aí, como é que você vê o lugar e a criança nesse mundo que nós vivemos, da tecnologia? Eu já lhe ouvi falar, inclusive, com relação a essa relação dos mais jovens com as novas tecnologias, né? Não é deixar as novas tecnologias, mas tenho lhe ouvido dizer muita coisa interessante sobre o tempo no celular, o tempo diante da televisão. Como é que você vê a criança e o lugar da criança nesse mundo tecnológico de hoje?
Eu vejo como uma transição perigosa entre uma infância que era mais do brincar e hoje uma infância mais do celular, né? Então, essa troca é uma troca perigosa, porque o que o celular promove como uma metáfora maior do que tudo que representa a tecnologia digital é muito mais arriscado do que beneficioso no sentido do desenvolvimento infantil. Quer dizer, o benefício ele é muito discutível e os problemas são incontestáveis. A gente sabe de fato como eles existem. E a gente vê cada vez mais crianças perdendo a chance de viver uma série de experiências para que elas possam dar corpo a esse conceito cultural que a gente inventou, que é a infância, e passam a reproduzir uma série de comportamentos que se assemelham muito mais dos comportamentos adultos, né, em algum sentido, sem estarem, obviamente, preparados porque não viveram todas as etapas para chegar até ali. Então, eu diria que nós somos uma sociedade que estamos muito obcecados, assim, preocupados, atentos para a infância, mas nós somos muito adultocêntricos. Nós tendemos a interpretar a infância a partir do paradigma adulto. Do que é bom para o adulto, em tese, seria bom para a criança, enquanto que, na verdade, é o contrário. Tudo que é bom para a criança é bom para todo mundo. Mas a maior parte das coisas que são bom para os adolescentes e para os adultos não são bons para as crianças, não é coisa boa para a criança. Então a gente vê essa diferença, né? Essa fragilidade do nosso tempo em dar lugar ao ócio, ao ar livre, a fugir das comidas ultraprocessadas, a poder brincar com pares, a ter direito a uma escola de qualidade, pública, honesta, respeitosa, democrática, diversa, plural, a ter acesso à cultura, a ocupar os espaços públicos da cidade. Quando a gente pensa nisso tudo, quase todos esses componentes que eu falei agora estão comprometidos na infância do mundo contemporâneo, entende? Então é como se a gente estivesse vivendo um grande risco de que as nossas crianças vivam ou seja, a idade de uma criança, mas não tenham as experiências que dariam a eles a oportunidade de viver a infância. O que é um prejuízo para as infâncias, mas é um prejuízo para toda a sociedade. Meu amigo, todos os países que tiveram uma cultura da infância protegida, preservada, valorizada, estão vivendo melhor. Tem melhores índices de educação, tem melhores índices de segurança pública, lidam melhor com a diversidade, lidam melhor com as contendas, né, da diferença, sabem ocupar os espaços públicos de uma maneira mais interessante, inteligente, eficiente. Ou seja, tudo que é bom para a criança termina sendo bom para o mundo. Então, preservar essa condição não é uma tarefa só dos pais, é uma tarefa de todos aqueles que deveriam estar protegendo a infância. Então, é a família estendida, a praça pública, as comunidades, o Estado democrático de direito, né? Todos aqueles que deveriam estar dando as mãos para proteger isso que é. Porque, veja, essa sua invenção aqui, esse seu podcast só existe graças ao Nery criança, quer dizer, ao fato de você ter quase com 80 anos mantido a infância viva em você, porque é uma invenção, e tudo que é invenção vem do infantil. Então, se você não fosse um senhorzinho daqueles brabo mesmo, que mantém a criança viva, com todas as dificuldades que a gente sabe que existe, você não estaria me conversando comigo hoje, entende? Então, isso todas as grandes invenções humanas, a gente pode reputar essa perspectiva, né, de uma conexão com o infantil. Isso quer dizer, então, que a saída é cuidar da criança? Eu acho que a saída é cuidar da criança para preservar a infância. Que às vezes, quando a gente diz cuidar da criança, às vezes, para preservar a infância, a gente precisa cuidar da mãe, por exemplo. Porque é impossível imaginar uma criança saudável e, portanto, com direito de viver a infância, se a mãe não está bem. As mulheres e as mães estão ultra sobrecarregadas. O Brasil é um país recorde da falta dos pais nos registros oficiais dos seus filhos. A imensa maioria das famílias que tem as famílias solo, ou seja, que apenas um adulto cuida da criança, são compostas por mulheres. As mulheres continuam ganhando menos. As mulheres continuam cuidando das crianças. As mulheres cuidam dos seus companheiros e companheiras, cuidam da família dessas pessoas que envelhecem. Então há uma sobrecarga sobre a mulher que é abissal. E não há como pensar em uma criança saudável
se a sua família, se a sua mãe, se aqueles que cuidam não estão protegidos. Então, às vezes, quando a gente diz cuidar da criança, isso tem que ser entendido por quem está nos ouvindo de uma maneira ampla. Porque cuidar das crianças, por exemplo, é garantir um direito a uma licença maternidade e paternidade que possa ser dividida, que seja respeitosa, que o Estado possa arcar com isso, porque se arcar com isso, vai ter menos gasto em saúde, em problemas com a educação, em violência, porque essas crianças vão ter a chance de estar ali protegidas por alguém, que nesse caso são seus pais, seus cuidadores, que fazem as vezes do Estado, não é? Porque vão dar afeto, vão dar segurança, vão gastar um tempo e precisam ser cuidados para isso. Então, esse direito é uma maneira que está, vamos chamar assim, colocado para os pais, é uma maneira de cuidar da criança e de preservar a infância. Então, é essa instância maior, né? As escolas de qualidade, tudo isso que eu citei. Então, de fato, eu acho que sim, que a gente precisa cuidar das crianças e preservar a infância. Ô, Alessandro, uma consequência disso, eu penso, é a adolescência e as chamadas condutas ordálicas, condutas de prova. Houve um tempo em que essa ordalha era a iniciação sexual, por exemplo, ou isso foi ultrapassado. E como é que você tem visto hoje, nesse sentido, essa passagem, considerando que a infância seja preservada, mantida, essa passagem da adolescência para a vida adulta, considerando, claro, que o inconsciente não tem relógio, nem o inconsciente mede isso. O inconsciente é um contínuo, mas nós, eu diria, para organizar um pouco nossas vidas, nós dizemos, olha, primeira infância, segunda infância, adolescência, entrada na vida adulta. E a entrada na vida adulta é uma prova, por isso é uma ordalha, matar o leão e trazer na África o bruto para mostrar que agora eu sou homem. Como é que você tem visto as condutas ordálicas hoje nesse mundo que cuida tão pouco das crianças, a família, a gente fala nela daqui a pouco, com essa tecnologia que está aí, com essa iniciação sexual que não é mais aquela, enfim, como é que você vê isso? Eu vejo que a gente precisa fazer uma diferenciação, né, do que é a experiência do meu filho com a experiência da maior parte das crianças e adolescentes do Brasil. Porque o meu filho ele está sentado em privilégios históricos que ele não lutou para conquistar, né? Então ele já nasceu com recursos, ele é branco, ele estuda em escola particular, ele tem ar-condicionado em casa, ele tem plano de saúde, ou seja, ele tem uma série de condições que mudam de maneira muito substancial a experiência de alguém da idade dele que vive em outras realidades sociais que o nosso país é cheio delas. Mas, no geral, eu poderia dizer que a gente fez um fenômeno estranho e perigoso, que é a gente esticou a adolescência e a gente encurtou a infância. E todos se voltam hoje para a adolescência. A criança quer ser adolescente, o adolescente quer ser adolescente, o adulto quer ser adolescente e o idoso agora quer ser adolescente, sabe? Quer fazer tatuagem, comprar carro, essas marcas, carro conversível, essas marcas, essas insígnias imagéticas que dariam a ideia da juventude, hoje isso passa pelo idoso, faz procedimentos, viaja, até porque nós somos muito mais ativos. Alguém da minha idade, quando eu era criança, já era uma pessoa velha, alguém que estava perto dos 50 anos, se vestia de outro jeito, falava de outro jeito, se comportava de outro jeito. Você deve lembrar que você estava lá, não era como é hoje. A gente hoje tem dificuldade de perceber em que posição as pessoas estão. Isso eu estou falando somente do critério etário. Do critério simbólico da identidade, isso também acontece, né? A gente vê hoje crianças com 9, 10 anos que estão absolutamente identificadas com o funcionamento adolescente. E até algumas crianças que estão antecipando as marcas biológicas. Há estudos que mostram a antecipação da menarca, por exemplo, nas meninas, né? Há casos de meninas com 9 anos que estão fazendo menarca, ou seja, que estão antecipando algo para o qual psiquicamente elas não estão em nada preparado, né? Então, se a gente for pensar, a gente tem um encurtamento da infância, um elastecimento da adolescência que deixou de ser uma fase, como eu aprendi na faculdade, virou um modo de viver a vida, um jeito de estar no mundo que todo mundo quer, aonde fundamentalmente está a vivência, o prazer, o viver a vida como se não houvesse amanhã. E
essa lógica, ela está em outras etapas da vida. Então, qual é a grande dificuldade para esses meninos e meninas? É como é que eu entro e saio dessas coisas. Porque quando havia o que você chamou da ordalha, esses ritos, essas marcas, que embora o consciente não tenha o tempo, como você falou muito bem, demarcado desse lugar, mas nós precisamos, enquanto cultura, enquanto sociedade, criar essas marcas, para que a gente possa se organizar, como você disse muito bem. E com essa liquefação, usando aqui uma terminologia do Bauman, esse dissolvimento das fronteiras, essas fronteiras dissolvidas, elas têm sido muito difíceis para a gente lidar. Então, a gente vê, por exemplo, que com o advento da tecnologia digital, da internet, crianças estão tendo acesso a conteúdos para os quais elas não sabem o que fazer com eles. E isso não está sendo uma vantagem na vida delas, não estão melhores, não estão mais inteligentes, elas estão sofrendo uma espécie de abuso. Que é uma criança pequena que tem um acesso de um conteúdo de morte explícita, ou de pornografia, ou dessas coisas para os quais ela não está preparada para lidar, ela está tendo o seu psiquismo atravessado por uma ordem de realidade para o qual ela não tem estofo simbólico para lidar. O que é que ela faz? Ela colapsa, ela entra no sofrimento, ela fica desorganizada, ela não sabe como se refazer diante disso. Então, e isso a gente está fazendo de uma maneira legítima, socialmente aceita. A gente está tratando isso como se isso fosse uma coisa comum, ordinária. Mas isso não pode ser ordinário. Então, uma das defesas que eu venho fazendo, pode parecer até um discurso um pouco retrô, reacionário, mas não é isso de forma nenhuma. É dizer assim: nós precisamos demarcar limites na vida das crianças e dos adolescentes, mas demarcar limites como uma marca do afeto. Ou seja, dizer, existe até aqui não pode, até aqui sim, até aqui não, para que as crianças possam ter, inclusive, a chance de se contrapor a eles. Qual é o maior desafio do adolescente hoje? Vai se contrapor a quê? Se ele quiser fazer uma passeata contra a Nike, ele vai para onde? Se não existe um lugar, se ela não existe mais a fábrica, ela está dissolvida em vários lugares, né? E se produz de uma maneira, você não tem contra quem lutar, né? Se você tudo pode, você vai lutar contra o quê? Para superar essa adolescência e poder assumir um papel adulto. Que esse seria o grande papel, testar a realidade com o seu próprio corpo para conseguir achar o seu lugar na vida. E uma vez achado o seu lugar na vida, você constrói um papel, uma identidade adulta. É muito difícil isso hoje. Você quer ver um exemplo simples? Os meninos de classe média, ou classe alta que eu atendo, eles não querem mais tirar a carteira de motorista. Imagino que da sua. Porque entre eu, você e o seu pai, portanto seria mais ou menos o meu avô, nós tínhamos diferenças, mas nós vivíamos mais ou menos o mesmo mundo. Entende? Nós queríamos mais ou menos a mesma coisa. Ganhar liberdade, ser alguém na vida. A gente tinha mais ou menos os mesmos sonhos. Mas é uma diferença muito grande entre eu e meu filho. Essa geração não quer por quê? Porque eles têm o Uber, porque eles querem fazer outras coisas, mas fundamentalmente porque eles não querem assumir a responsabilidade de conduzir, usando aqui a metáfora do volante, sabe? Com todos os riscos que isso implica. Eles estão muito amedrontados com a responsabilidade deles mesmos dirigirem algo que pode afetar a vida dos outros. E isso é muito simbólico, é muito representativo dessa juventude que a gente está produzindo. E por isso, não raro, a gente vê pessoas da minha idade, perto de 50 anos, que algumas vivem na casa dos pais. Já têm filhos, mas vivem na casa dos pais, sai para a balada, a mãe faz uma sopinha para ele voltar, ele com quase 50 anos. Isso existe hoje. Então, isso seria uma excepcionalidade há 40 anos atrás, mas hoje isso é quase, eu não diria que é a maioria, mas isso é a bola da vez. Isso acontece comumente, porque essas pessoas não querem pagar o preço da vida adulta. E qual é a grande diferença, Néria? É que quando nós éramos, pelo menos quando eu era adolescente, que era um adolescente um pouco diferente da sua, por conta da condição de que na sua adolescência nós vivíamos uma ditadura no país, né? E na minha adolescência, infelizmente, isso já não acontecia. Mas o que nós queríamos era sair da adolescência para entrar na vida adulta, porque era lá onde estaria todo o ônus, mas também todo o bônus. Eu tinha que pagar o preço, mas lá era onde eu podia escolher, onde eu podia fazer as decisões. A vida universitária, com um jovem adulto na universidade, era onde eu experimentei a liberdade. Porque até a minha adolescência eu estava ali me acotovelando com os limites, com as impossibilidades, com as transgressões, me preparando, de certa maneira, para encarar o peso e a maravilha de assumir um papel adulto.
que é o que hoje ninguém quer, né? Hoje uhum. a gente escapa disso como o diabo foge da cruz. Nesse sentido, Alessandro, eu penso há muito tempo na questão de pai e mãe, que quando eu transitava mais livremente aí pelos congressos e pelos encontros, eu dizia que o pai e a mãe eram margens que definiam o rio. Até a gente pode pensar em Fernando Pessoa, se é a margem que define o rio ou é o rio que define a margem. Isso é interessante. E que eu tenho visto de um tempo para cá é que essa margem se diluiu e que, metaforicamente, você diz, eu pensei, os adolescentes não têm mais pai e mãe para enfrentar, para dizer vou e ouvir não, ouvir o sim, o acordo. E eu acho que isso tem sido uma coisa muito séria. E eu sei que você tem trabalhado muito com família. Você tem visto isso? É verdade essa coisa de que a autoridade paterna e materna se desfizeram e que hoje nós vivemos quase que uma filocracia? Totalmente, concordo plenamente. Os pais de hoje, nós somos muito mais culpados, muito mais preocupados e muito mais ocupados. Quando eu comparo meus pais comigo, meus pais viviam o Éden. Porque eles não tinham metade das preocupações que eu tenho. A Uhum, começar que nós viajávamos em fundo de carro, eu atravessava rio nadando que meus pais não sabiam onde eu estava, nós vivíamos riscos reais, que nós tínhamos que achar forças para ultrapassá-los para não morrer. Com isso, eu não estou dizendo que isso é bom. Eu não estou dizendo que eu quero que meu filho ande desprotegido, sem cinto de segurança no carro. Não se trata disso. Mas se trata de que algum risco é preciso se correr para que eu possa achar a força em mim, para que eu possa me posicionar na vida, né? Quando essa juventude que não vive nenhum tipo de risco, não tem contra o que se transpor, a gente está ecoando a música dos anos 80. Não vai dar, assim não vai dar. Como é que eu vou crescer sem ter com quem me rebelar? Nos anos 80 já se dizia isso. E é de fato, não tenho como crescer. Eu não consigo crescer se eu não tenho como ultrapassar. E esse dissolvimento das fronteiras, que a sua metáfora é linda, né? Se é o que você tomou de Fernando Pessoa, se é o rio que faz a margem que faz o rio, porque a relação entre pais e filhos é isso, né? Só existe um pai que é um filho, só existe um filho porque é um pai. E quem faz quem, os dois se fazem, né? É, gerundicamente. E se fazem diferente a cada etapa. Eu não sou o mesmo pai para o meu filho, ele com 2 e ele com 12. Como você não é o mesmo pai para os seus filhos, ele agora que tem a minha idade, perto dos 50, e que eles tinham 8 anos, 10 anos de idade, é diferente. A gente vai se fazendo de uma maneira diferente. Mas o que eu acho que é importante é dizer assim: sem as fronteiras, a gente está colocando as crianças no centro de um lugar vazio, sabe? Eles estão no epicentro de um deserto. Porque é preciso haver as fronteiras para serem transpostas, para serem recriadas, para serem reinventadas e para até a gente pensar, usando aí uma metáfora também literária, numa terceira margem, né? Numa margem outra, na possibilidade de pegar uma canoa e ir para o meio de um rio, não ficar nem de um lado nem de outro, e com esta ação modificar completamente a vida de todos que estavam ao redor, não é? Esta ação. Então, essa possibilidade só se dá porque há as duas margens. Se não houvesse este ato de ir lá e inventar o absurdo, o inefável, o que não tem medida nem nunca terá, só é possível porque há de uma margem de onde se parte. Senão, você não tem essa possibilidade. Então, o que eu sinto é pais muito perdidos, porque querem muito ser amados pelos seus filhos. Não era uma demanda dos meus pais. Você poderia perfeitamente ser meu pai. Você vai concordar comigo. Vocês não estavam prioritariamente preocupados em ser amados pelos filhos. Como vocês entendiam que isso era algo absoluto, não era algo construído, o que vocês queriam eram ser referências, ser norte, ser um exemplo, ensinar coisas que pudessem ajudar a gente a sobreviver, porque era como se o amor estivesse estabelecido como base. Hoje a gente não tem essa certeza, a gente já entende que isso é uma construção. E isso que deveria nos libertar nos aprisionou ao contrário. Nós ficamos excessivamente preocupados com o que a gente acha que os filhos vão achar da gente. E aí a gente cria uma confusão entre autoridade e autoritarismo. A autoridade é um pacto simbólico. Você me convidou aqui para a gente conversar. Você coordena esses processos.
Você não precisa me dizer isso, eu não preciso ele perguntar sobre isso, isso está estabelecido, você aqui tem uma referência, você está coordenando. Se você me der um sinal, eu vou parar, vou lhe escutar. Se você disser, agora a gente vai fazer isso, eu vou dançar conforme a música, dentro de um limite, obviamente. Se você me pedir uma coisa absolutamente inusitada, eu autonomamente vou lhe dizer não. Mas na maior parte das coisas, você é a autoridade, você vai coordenar e eu vou dançar o que você mandar eu dançar. Isso não lhe coloca como autoritário, como violento, como alguém que subjuga o outro, que diminui. O autoritarismo é o excesso de força para apequenar o outro, para impor ao outro a sua verdade sem permitir que ele, de alguma maneira, faça um zigue-zague por entre esse absoluto. E a autoridade não tem nada a ver com isso. É o contrário disso, é um pacto simbólico, é um acordo, é um acerto, né? É uma espécie, eu diria, até de encantamento, porque a partir disso eu consigo ver as coisas sobre uma outra ótica. Eu consigo, inclusive, negar meus pais, dizer, não vou fazer isso, não vou fazer igual a ele, vou fazer diferente, vou reconstruir uma outra história. Agora, se os pais são opacos, gelatinosos, né? Amorfos, como é que esse menino vai se construir? Ele precisa ser vívido, claro, pulsante, verdadeiro, participativo, né? Ativo, para que ele possa achar o seu lugar nessa teia de afetos e se posicionar na vida, né? Para o mundo, para o coletivo. E a escola, Alessandro, que tem recebido uma certa, digamos, demanda da família, e eu diria mesmo que a família tem entregue, essa família que nós estamos tratando aqui, tem entregue à escola aquilo que lhe pertencia. Como é que você tem visto a escola nesse jogo que não me parece muito legal? Não, não parece. É uma treta, meu amigo. A escola, ela precisa se reinventar, porque a escola não pode ser uma escola do século XXI funcionando como se estivesse no século XIX. Embora há coisas do século XIX que devem estar mantidas na escola. A escola tem que ser um lugar de amar o passado, mas de ter a coragem de inventar o futuro. Só isso aí já é treta. Só isso aí já é um desafio enorme para a escola. Some-se ao fato de que a escola hoje ela goza de menos prestígio e ela não tem a autoridade conferida ao pai. Ou conferida, desculpa, pelos pais, não ao pai, pelos pais. Ou seja, ela não tem esse papel. Saiu até uma charge muito interessante que era assim, um garoto tirava uma nota ruim em 1969 e a professora, o pai e a mãe iam para cima dele, responsabilizando ele porque ele não fez bem feito. Ele estava assim pequenininho. Em 2009, estava ele com a nota ruim, com os braços cruzados, like a boss, como um chefe, como o cara, e o pai e a mãe em cima da professora, que roía unhas, desesperada. Isso circulou nas redes sociais e vários amigos da educação se posicionaram, uns contra, a favor, etc. E a defesa que eu fiz à época é a que eu gostaria de fazer aqui para vocês. Eu falei, não é possível que nós, que inventamos tudo o que nós inventamos, que somos um tipo de bicho que inventa a vida o tempo inteiro, não vamos ser capazes de inventar um modelo de educação que não seja nem de 69 nem de 2009, porque os dois são ruins. As duas imagens que estão ali representadas são ruins. O que precisa é, a gente não precisa subjugar ninguém, em primeiro lugar. A gente não pode colocar essa criança numa posição para a qual ela não está preparada. A família não pode ser a escola não pode ser a família. Mas essas diferenças elas precisam ser respeitadas, mas precisam ser complementares. E isso passa por a gente entender que a grande responsabilidade de formação educacional é da família, gerida pela família, mas ela contempla praça, Estado, família estendida e escola como parte disso. Mas a educação formal pertence à escola. Mais uma vez, essa treta que eu me referi, ela é fruto desse dissolvimento de fronteiras. O menino não sabe até onde vai a escola, até onde vai a família não sabe até onde vai a família, até onde vai a escola, e a escola também não sabe. Então, na verdade, nós estamos cegos, tateando, tentando entender. O que que a gente faz numa situação dessa? Tem duas grandes saídas. Ou a retrotopia, que o Bauman colocou, a gente fica enaltecendo o passado, dizendo bons eram aqueles tempos, etc, etc, que não eram, tinham seus problemas. Ou a gente ataca sem ver aonde. A gente começa a se defender, a dar socos no ar, entende? E a gente sempre fica refratário ao outro. O que eu tenho defendido é, vamos trazer a família para dentro da escola. Vamos trazer o pipoqueiro para dentro da escola. Vamos trazer o bairro para dentro da escola. Vamos trazer. A comunidade escolar é isso.
é esse entorno. Porque uma escola é quase um milagre, né? Tu concorda? A escola é o emblema maior de um projeto social civilizatório. Que você ficar, botar um espaço onde 500 meninos de realidades diferentes convivem sem se matar, sem se destruir, é incrível. Tu concorda? É extraordinário, é maravilhoso. E a maior contribuição que a escola pode dar. Então, a escola precisa abrir suas portas para trazer essas pessoas no lugar de quem tem uma expertise, no lugar de quem entende do riscado, no lugar de quem está pronta tecnicamente para formar pessoas, mas nunca poderá fazer isso sozinho. E aí a gente vai construindo essas fronteiras que hoje são mais fluidas e que não estão estabelecidas. Vão ter que ser construídas. Nós vamos ter que criar um novo pacto de relação com a escola, aonde a escola continua tendo uma importância muito capital, mas ela vai ser feita, vai precisar ser feita de uma outra maneira. Só não me pergunte como, que essa resposta eu não tenho para lhe dar. Era isso que eu ia lhe perguntar, Alessandro. Você tem visto esse movimento que você propõe, e com o qual eu concordo? Numa entrevista que me fizeram recentemente, no final a pessoa disse: tem duas perguntas. O que é a política, e o que você acha que é mais importante nesse mundo? Eu respondi: olha, a política é a arte de conduzir pessoas. Lamentavelmente, não é isso que temos visto, para que as pessoas vivam melhor em sociedade. Mas a minha segunda resposta foi educação, educação, educação. Isto é, eu estou incluindo aqui em educação, não só a escola como lugar físico, mas, sobretudo, mas professores preparados, portas abertas. E aí eu pensava muito na escola pública. Quer dizer que, pelo contrário, fechou completamente. Eu estudei no Colégio Central da Bahia, os baianos não Pai sabem, também. E e não este tinha muro, né, Nery? não tinha As pessoas muros e transitavam era por dentro do pátio da escola, isso é lindo, né? transitava, e era o sonho de todos nós irmos para o Colégio Central da Bahia. Eu passei lá outro dia, cheio de muros, fechado, me apareceu abandonado. Então, eu acho que isso é fundamental. Mas, enfim, você tem razão quando diz eu não tenho a resposta, mas você tem a proposição. Eu acho que isso, como diriam os gregos, importa a pergunta, a resposta talvez não E eu importa, estava me lembrando, mas né, eu dessa acho que semana, importa. Hum. de uma experiência que eu tive lá em São Lázaro, onde eu estudei, na UFBA. Tava tendo muita violência no campus, né? Com o pessoal da comunidade circunvizinha. E eu fazia parte de uma comissão onde a gente ia discutir saídas e tal, na condição de aluno, né? E a nossa proposta, à época, era empregar as pessoas da comunidade dentro do campus, porque filho nenhum vai entrar tirando de sua mãe tá varrendo, tá limpando, tá cozinhando, tá tratando das coisas, né? Tá trabalhando na secretaria, no almoxerifado, lá, na parte técnica ali do processo. Que eu sei que essa proposta podia ser utópica, porque na estrutura formal, burocrática, talvez a minha ideia não fosse factível. Mas a ideia que se tinha do outro lado, quer dizer, eu não vou citar quem, que não é o caso, era construir um muro. Eu achei isso tão Entre o interessante. México e os Estados Unidos. Pois é, aí eu falei, mas minha gente, o cara vai chegar aqui mais irritado, que vai dar trabalho para pular o muro, ele vai chegar mais chateado, quer dizer, melhor abrir a porta, porque se construir um muro, vai. Mas é essa a ideia, né, do que nós estamos defendendo. E há espaços, veja, eu estou falando da década de 90, né? Então, na década de 90, isso já é uma coisa que já estava na minha cabeça ainda garoto. Mas o que eu acho é que há espaços que estão conseguindo fazer isso, né? Há projetos aqui e acolá, ainda muito incipientes no mundo, em que as escolas abrem suas portas, em que os pais têm voz ativa, em que a gente consegue comunicar, em que os grupos de WhatsApp não são a sucursal lá da guerra, mas é um espaço de diálogo, de convívio. Então há espaços, a gente que está trabalhando nisso de maneira muito bonita. Mas, infelizmente, proporcionalmente ao que a gente vê, a escola não pode ser um lugar de segregação, de silenciamento, de estancar a curiosidade das crianças e dos adolescentes, de tentar silenciar o seu barulho, né? A escola tem que ser ruidosa, sabe? Tem que ter zoada, tem que ter corpo correndo, tem que ter. Porque é dessa energia que a gente tira a Joelhos possibilidade de feridos, alteração. né? Joelhos ralados. Joelhos machucados, exatamente. Como prova inequívoca da vida circulando ali com a sua força criativa e transformadora, né? Mas é uma luta, a gente tem que lutar por isso, porque isso eu acho que é bom para todo mundo.
Eu acho que uma consequência disso que nós estamos falando, conversando, que me preocupa muito, é o abandono também a que estão submetidos os professores e professoras, um abandono social, financeiro, de professores que têm que trabalhar, dar 10 aulas por dia. Eu conversava com um professor outro dia, disse que eu só dava uma aula por semana em medicina. Se me pedisse para dar 2 aulas, eu dizia, não posso, eu não consigo. Então, quando eu vejo um homem e uma mulher dar 10 aulas por dia, repetir a mesma aula, eu digo, vai morrer. E junto com ele vai morrer tudo que está junto. Eu acho que você deve Vai ter. morrer e vai matar, né? Vai Uhum. morrer e vai aniquilar, vai morrer e vai silenciar. É a lógica fabril, né, do processo de educação, fazer, 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 reproduzir, reproduzir. No máximo, vai flertar com a tecnocracia, mas vai estar longe de qualquer processo emancipatório. Você tem toda a razão. Eu vou pelo Brasil conversar com muitos professores, tenho essa chance, essa honra, essa alegria. E todas as vezes que eu começo dizendo isso. Em primeiro lugar, todo respeito aos professores e minha solidariedade às condições difíceis a que nós estamos submetidos, porque são condições muito difíceis, muito, desde condições práticas, essas que você citou, até as simbólicas. Quer dizer, eu estou falando assim, vamos falar assim, São Paulo, lugar mais rico, vamos chamar assim, do Brasil. Estava em São Paulo, ouvi essa história que eu vou lhe contar aqui, que é real. Uma mãe chega de pijamas de flanela, desesperada na escola e pede com urgência para ser atendido por uma coordenadora. A coordenadora para tudo e atende essa mãe, porque se ela está ali, né, alguma coisa grave aconteceu. Olha o que era a coisa grave. Ela disse: Olha, meu filho, ele não come de manhã e ele acorda sem comer nada e vem para a escola. E a última refeição dele foi ontem à noite às 19h30, porque eu boto ele para dormir cedo. Então agora ele vai ficar de 19h30 até 9h30, que é o horário do 9h30 da manhã, que é o horário do lanche. E eu queria lhe pedir para você mudar o horário do lanche das outras 499 crianças para meu filho poder conseguir comer pelo menos umas 8, umas 8h30. Tem como? É isso que esse pessoal vive. E eu tô falando da elite, da elite, da elite, para usar um problema aqui leve, para a gente dar risada, mas que é icônico, porque é a ideia do privilégio, né? A ideia de querer ajustar a realidade à minha perspectiva, que é a contramão da escola. O que a escola faz é primeiro ser um lugar para todos. Primeiro é a dimensão universal. Depois, o particular. Eu não posso imaginar que eu vou dar aula no sexto A da mesma maneira que eu vou dar aula no sexto B. Porque se eu fizer isso, eu estou fazendo essa lógica de repetição que não emancipa. Eu não estou levando em consideração que o sexto B tem vicissitudes grupais, funcionais, comportamentais, cognitivas, que o A não tem. E eu preciso fazer essa adaptação. E se eu conseguir avançar, é importante que eu saiba quem são as pessoas que estão nesse grupo, que seria a dimensão singular. Então, é uma escola que tem que lidar com isso, mas que ao mesmo tempo se vê atravessada por pedidos como esse. E eu brinco dizendo que quando uma mãe fizer um pedido desse, o melhor é gritar fogo e sair correndo. Porque nada que você responda será possível de ser atendido. Se você atende, você comete um erro. Se você não atende, você criou um super problema. Então, é um problema insolucionável. Porque essa ideia de tentar fazer a realidade se ajustar à nossa lógica. E a escola é o contrário disso, é a antitese dessa lógica. Toda escola, né, e mesmo as que são de gestão privada, são um espaço público. A escola é um espaço público, é um ensaio da vida pública, é onde a gente aprende a conviver sem se destruir. É a metáfora do Schopenhauer que está lá no Freud dos porcos espinhos, sabe? Perto o suficiente para proteger do frio e longe o suficiente para não se furar. É isso. Se não for isso, é outra coisa, mas não é escola. Eu concordo plenamente com o que você diz, e eu vou também me permitir, apesar de que não é o lugar em que eu deva falar, eu estou muito mais para ouvir e eu quero lhe ouvir. Eu tenho defendido que o fracasso da saúde, a meu ver, está em que as pessoas doentes precisam caber na escola ou no hospital. Mas eu defendo que é o hospital que deve caber no doente. Hum? Não pode entrar porque está sujo, não pode entrar porque fala alto, não pode entrar porque chegou atrasado, não pode entrar, não pode entrar, não pode entrar. E a pessoa não entra porque ele vive na rua e ele não tem nenhuma condição de atender aos pressupostos da instituição.
Agora, ontem eu conversava com os colegas do CAPS Gregório de Matos, que é um CAPS da Universidade com o Estado da Bahia. Eu dizia: olha, quando uma pessoa chega aqui, todos devem bater palmas, porque ele chegou aqui. Ele chegou aqui, ganhamos. Então, não é que ele deva caber aqui, nós é que devemos, agora que ele chegou, caber nessa pessoa e construir alternativas emancipatórias. Essa é que é a questão. Então, eu penso que a escola vai, e sua proposta vai nessa direção. Quer dizer, a escola é um lugar onde as pessoas devem caber, mas ela também deve caber nas pessoas. E é nesse jogo que você indica que talvez esteja uma solução. Fica aí. Até porque, Agora, meu amigo, a escola não sai da gente, né? sim, E mesmo essa quando a é gente uma sai da a grande escola, responsabilidade da escola é isso, é que ela vai fazer uma marca que vai durar na sua vida, que você quem somos nós, né? E isso que você propõe na saúde é uma torção de paradigma, né? Quer dizer, a instituição existe para as pessoas e não contra elas, né? Quando a instituição existe pela instituição, é contra as pessoas. Quer dizer, o institucional é mais forte do que o seu fim, né? Que é acolher aquelas pessoas no processo de saúde. É a mesma lógica da escola, que foi a escola que nós, de certa maneira, estivemos, né? Eu tive a chance de estar numa escola aqui na Bahia, que até hoje eu paro e penso assim, meu Deus, como aquilo foi incrível, né? Porque eram pessoas que tinham a coragem que tinham um pensamento e que tinham coragem de botar professores completamente incendiários ali dentro e aquilo se convivia. E eu fiz coisas nessa escola que eu digo, Jesus, como isso é possível? Hoje seria impensável. E eu tive muitos embates com os diretores, com a escola, eu tenho muito carinho por todos eles. E anos depois eu encontrei com um deles num restaurante, no dia 25 de dezembro. Luca tinha 2 anos, me lembro disso como se fosse hoje. Ele veio me abraçar e dizer: Olha, sempre tive muita admiração. Eu só não podia lhe dizer isso naquela época, porque meu papel era outro e tal, mas eu tenho orgulho e tal. E foi, eu me emocionei tanto. Como aquele senhor era um visionário, né? Que naquele tempo isso era muito difícil de ser visto. Ele via o quanto ele tinha que ser a lei e tal, o limite e tal, mas quanto ele, sem que a gente percebesse, ele uhum, incitava na gente essa uhum. transformação da realidade. E as pessoas que passaram por esse espaço de educação até hoje se reconhecem, sabe, né? A gente se encontra, a gente se reconhece, a gente se vê, a gente sabe que é quase como se fosse uma irmandade. A gente sabe, não, você foi de lá, então eu confio em você, então eu sei quem é você. É ingênuo, mas é bonito, porque é uma maneira da gente se reconhecer como um espaço de acolhimento, mesmo que fosse um espaço de embate, entende? Havia um respeito à dignidade humana, à diferença, à possibilidade do pensamento ser diverso, ao contraditório. E isso eu carrego na minha vida como um tesouro. Eu conheci a minha primeira professora, eu tinha 7 anos. Eu convivi com ela até os 103 anos dela, morreu há 2 anos atrás. Durante 90 e tantos anos, quer dizer, se ela tinha, eu digo, estou fazendo uma conta errada, evidentemente que me emociona e a minha matarite médica vai para a cucuia, mas ela morreu com 103 anos e eu a encontrei, eu tinha 7 anos de idade. Nunca me separei da professora Maria Angélica Rosa e Silva, lá em Vitória da Conquista. E na faculdade de medicina, eu conheci um professor desses que sacode o aluno para fazer barulho com as almas, que foi o professor Aníbal Muniz Silvani Filho. Tive outros, mas ele foi um diferencial em minha vida. Mas aí, Alessandro, eu acho que nós estamos começando a falar do tempo. Eu sei que o seu segundo livro foi O que é o Tempo. Eu andei voltando a Sêneca aí nos últimos, meu envelhecimento impõe isso, e eu fui ler de novo sobre a brevidade da vida, que eu acho que todo mundo devia ler esse pequeno livro que tem mais de 2.000 anos. E eu cheguei à conclusão de que a vida é o tempo e o tempo é a vida. E eu adorei este seu livro, O que é o Tempo, que você escreveu e foi lindamente ilustrado por Esteban Vivaldi. Eu acho que precisa as pessoas lerem isso. E eu queria lhe ouvir um pouco para as pessoas tomarem conhecimento dessa sua aventura com o tempo e depois nós falarmos um pouco o que já falamos no começo, que é o Quando Somos um Só, que é a sua experiência de ser pai. Talvez, se tiver tempo, eu lhe digo também um pouco
da minha, que foi ter filhos duplos de início. Então, e outra coisa, outro dia eu conversava com os alunos de medicina e eu dizia, o quebra-cabeça tem o seu tempo. Não adianta você chegar e dizer, vou armar o quebra-cabeça de 1.000 peças em 3 horas. Não dá, porque o quebra-cabeça tem um tempo que é dele, de cada peça. Então é um jogo de tempo entre quem arma o quebra-cabeça, que tem um tempo, e o quebra-cabeça que tem seu próprio tempo, né? Eu acho que você compreende o que eu estou lhe propondo como reflexão sobre este tempo que você lindamente, eh, eu penso que você conversou com seu filho sobre o tempo. Eu acho que você escreve e fala sobre o tempo para ele. É verdade? Para ele. É verdade. Ele me perguntou, meu pai, o que é o tempo? E eu não sabia responder e disse a ele, olha, eu não sei lhe responder o que é isso, mas eu vou tentar um dia lhe responder. E aí comecei a pensar em como eu explicaria isso para ele, menos tentando explicar e mais tentando abrir possibilidades de pensar o tempo sobre várias perspectivas, desde uma bem concreta para ele, até algo mais aberto e transcendente para ele e para todo mundo. Então, o livro ele tem essa proposta, né? E quando chega o Esteban com a ilustração, ele consegue construir uma coisa interessantíssima, que é o personagem tempo, né? Que tem 1000 características e tal, que é muito interessante. Então, o tempo isso foi na pandemia ainda, né? Ainda estávamos em pandemia. E eu acho que também essa coisa do tempo, naquele momento, tinha um sentido muito importante, porque nós lidamos com o tempo de uma maneira completamente diferente na pandemia, né? Fomos obrigados a isso. E eu fiquei muito tocado como um garoto daquela idade, aquela altura lá com 8, 9 anos, ele conseguia fazer uma pergunta desse tamanho, com essa profundidade. Eu tinha um grande cientista em casa, né? E eu disse, meu Deus, mas como isso me impactou, como são as crianças capazes de ver coisas assim tão profundas e fazer a gente pensar de uma maneira tão incrível. E eu fiquei muito tocado por isso. E foi quando eu resolvi escrever o que é o tempo, menos objetivamente para explicar essa grandeza física, mas mais para pensar nas experiências, né? No que a gente faz dentro do tempo, né? Como esse nosso tempo aqui, né? Como a gente comecei falando, né? Essa conversa nossa, ela é fruta de uma história, que tem um tempo, que muitas vezes eu estou em vários lugares nessa fala com você, ocupando vários desses tempos nossos, e isso não tem como se explicar. Faz sentido para mim e para você, não fará sentido para outras pessoas que estão nos ouvindo. E isso é inefável, não se diz, não se traduz. E eu tentei colocar imagens, inclusive nessa parte mais difícil de se traduzir da experiência, não tanto para capturá-las, mas pelo contrário, para abrir a gaiola, né? Para a gente poder convidar essa meninada a voar nessas perguntas incríveis e irrespondíveis, Uhum. impossíveis de ser respondidas, né? Eu penso, Alessandro, que viver é atravessar o tempo e não viver é ser atravessado pelo tempo. Pelo Mas tempo. eu não sei onde isso nos levaria e o que as pessoas podem pensar disso, porque, a meu ver, há uma grande diferença em atravessar o tempo, em fazer vida, que é tempo, e ser atravessado por um tempo que também é vida, mas que não é o atravessamento. Isso é, não é construção, não há construção, não há produção, não há perda, não há erro, não há fracasso, não há sucesso quando você é atravessado pelo tempo. Bom, mas enfim. E E o livro tem uma coisa, né, interessante que a gente fez uma música, quer dizer, e a gente não. Família que Brinca fez uma música exclusiva sim, para o livro, que está no QR Code atrás. E o sim. refrão, a música fala muito disso que você está falando. Ela diz assim: quanto tempo tem no tempo, quanto tem de tempo em você? Uhum, Isso é muito interessante no que você está dizendo, ou seja, o quanto você permite estar no tempo e pegar dele coisas que passam a ser suas, né? Que passam a fazer parte de você, que são sua história, sua vida, as coisas que você fez dentro dele. Então eu acho que é uma ideia. Inclusive, o livro termina assim, né? Dizendo que o tempo é isso, ele passa, é, tá em tudo, né? Ele está em tudo, ele vem antes de tudo e depois de tudo, mas o que a gente faz dentro dele, aí é a uhum. gente que pode escolher. O primeiro
que eu estou apresentando em segundo lugar, que é o seu livro, que eu tenho uma dedicatória linda, que eu não vou ler agora, porque eu guardo só para mim, egoisticamente, a sua dedicatória para mim. Nesse livro eu guardo só para mim. Agora, eu fiquei pensando outro dia, vendo o seu livro novamente, e o título é Quando Somos um Só, e eu acrescentei, quando somos um só para sermos dois, porque aí eu acho que um mais um faz um, né? Então, este é o livro que você escreveu quando você caminhava para inaugurar esta possibilidade de ser pai que transtorna, transforma, modifica a vida de todos nós, e que é também ilustrado por Esteban Vivaldi, que tem uma ilustração linda nos dois livros, foi o mesmo ilustrador, e foi muito, muito interessante. Você já comentou sobre esse livro, essa experiência de ser pai que lhe transformou. E eu lhe diria, eu estou um pouco mais adiantado do que você, eu já sou avô, continua transformando, transtornando, preocupando, modificando sempre. E que seja assim. E se eu fosse religioso, eu diria: Deus seja louvado que é assim. Né? Então, Alessandro, eu queria lhe agradecer enormemente esse tempo de conversa, ou essa conversa que para mim não tem tempo, lhe dedicando, lendo para você uma poesia, um trecho, de um autor que não é muito conhecido no Brasil, que é um homem chamado eh, Pascoais, com Coes. Ele é um poeta português, nascido no começo do século XX. E a UNEB produz uma coleção, esse livro está nessa coleção, Poesia e Filosofia da Paisagem. Eu achei isso muito interessante. E aí eu estava procurando uma poesia para um psicólogo educador que transita no seu tempo, vai além dele, mas não se separa do tempo que passou. Isso é você, a meu ver, Alessandro Marim Pietra. E para lhe agradecer essa conversa, eu queria que você me permitisse ler uma pequena poesia do Pascoais. Fui criança que cisma e brinca pelos montes. Bem cedo, divaguei além dos horizontes, que cingem num abraço a minha terra. Horizontes que eu vejo desenhando este íntimo perfil que mostro a Deus rezando e é feito de alma e fraguedos nus, vales de sombras e píncaros de luz. E tudo me falava. E das coisas humildes se formava a indefinida imagem, que ante os meus olhos, magos de criança, tinha um perfeito e espiritual relevo, iluminada e vaga nitidez, no brumoso indeciso da paisagem, e para mim sorria, no enlevo divino, que é lembrança, não sei de quem, talvez de Deus, talvez doutra vida vivida numa estrela. Eu acho Que que coisa linda, que coisa mais eu linda. achei eu achei que essa poesia cabia em você. E por isso eu Se ofereço. você achou isso, você não sabe o quanto eu fico feliz. Coisa mais linda, 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 linda. Lhe agradeço imensamente, de verdade, do fundo Então, de todo o meu Alessandro, coração. obrigadíssimo por esse tempo. Eu espero que nós nos vejamos em tempos ainda futuros, e que serão sempre, sempre tempos do agora, porque o futuro é agora. É. Te Obrigado. agradecer imensamente, viu? A chance, a oportunidade de estar aqui do seu lado. Você sabe da minha admiração imensa por você. E, poxa, que alegria, que tocante esse poema aí que você me dedicou. Só lhe agradecer e dizer da importância que você tem na minha vida. Obrigado e um grande abraço. Um beijo grande. Se você gostou dessa conversa, dê um like,
comente e se inscreva nos meus canais Instagram e Spotify. Até a próxima.